Quando eu insisto que é importante nós debatermos as pautas de costume e a destruição que o Bolsonaro e os bolsonaristas e olavistas também tentam fazer nesse âmbito, nesse quesito, é porque a pauta de costume é o que legitima os regimes autoritários via de regra. Se você observar historicamente, você vê que para poder aplicar transformações estruturais numa sociedade, primeiro eles começam com questões morais, com questões de comportamento, de quais são os atos, de quais são as posturas, de quais são as falas, de quais são os pensamentos permitidos numa sociedade. E eu falo isso porque o governo Bolsonaro, e isso antes mesmo de ele se eleger, né, enquanto ele era candidato ainda, ele conquistou a população brasileira, a população que votou nele pelo menos, através dessas pautas de costume. O Bolsonaro constantemente utilizou uma retórica moralista, falso moralista, né, na verdade é uma hipocrisia tremenda desses falsos cristãos, mas uma pauta moralista, uma pauta anti-gay, uma pauta homofóbica, uma pauta machista, uma pauta contra movimentos feministas, uma pauta contra movimentos sociais, uma pauta contra a esquerda, porque eles pensam que eles são os guardiões dos valores morais, porque eles pensam que eles estão defendendo aquilo que é o mais correto de acordo com uma noção completamente distorcida, deturpada, de uma incompreensão do texto bíblico. E eu digo isso porque semana passada foi uma semana catastrófica para o governo Bolsonaro, como vocês sabem, foi uma série de falas aqui, eu já abordei algumas delas, e uma delas, que também foi muito debatido e que agora está ainda causando debate, foi em relação à Ancine. A Ancine é a Agência Nacional do Cinema, que fiscaliza, regulamenta e que também financia a produção audiovisual no Brasil. A burocracia por trás disso é muito complexa, eu não entendo muito disso, e imagino que o Bolsonaro também não entenda, imagino que vocês também não entendam. Acho que só quem trabalha nesse setor aí, na Ancine e nos órgãos que trabalham com as leis de incentivo, entendem isso e quem solicita esses incentivos. Porque a Lei Rouanet, por exemplo, é muito complexa, você tem cursos para você aprender a fazer um projeto para a Lei Rouanet, tem profissionais que podem ser contratados para fazer o projeto, então é muito complexo o procedimento e realmente como funciona isso nos seus meandros não é fácil. Mas basicamente o que a gente viu foi o Bolsonaro dizendo que, primeiro, mudar a Ancine do Rio de Janeiro agora para Brasília, para que ele tenha maior controle sobre o órgão, sobre a agência, e que ele queria instaurar filtros. E eu vou citar aqui que o Bolsonaro disse, frase do Bolsonaro sobre a Ancine: "Não posso admitir filmes como Bruna Surfistinha com dinheiro público. Se não puder ter filtro, extinguiremos a Ancine. Não pode, é dinheiro público sendo usado para filme pornográfico." Eu não me lembro, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu não me lembro se eu assisti o filme da Bruna Surfistinha. Eu acho que assisti, mas realmente não me entrou na minha memória, não me lembro de muitos detalhes do filme. Talvez tenha assistido, agora olhando algumas cenas aqui, de algumas fotos, me vem alguma coisa à mente. Realmente não é um filme memorável, não é um filme que me parece pornográfico também, nesse sentido como diz o Bolsonaro. É inspirado na obra, né, da Bruna Surfistinha, que conta a história dela enquanto garota de programa, mas realmente não tem nada muito assim, sabe, escandaloso. Isso só escandaliza esses falsos moralistas mesmo, né? Esses conservadores da boca pra fora. Porque essas pessoas se horrorizam com a vida privada dos outros, com a vida íntima dos outros. É uma coisa, assim, inacreditável. E é evidente que essa fala do Bolsonaro também caiu muito mal. Os diretores de cinema, os produtores de cinema não gostaram nem um pouco disso. Você tem aqui uma resposta do Padilha, que não poupou crítica, né? Ele diz o seguinte: "Acho uma pena que os eleitores desse senhor não tenham aplicado o filtro temático quando votaram nele. Por conta disso, agora estão submetidos aos filtros tacanhos da direita miliciana carioca a quem Bolsonaro representa." Porque basicamente você tem o seguinte: a censura é proibida no Brasil. Quem decide o que é legítimo ser dito no cinema, numa obra de arte, numa pintura, na literatura, na música, é o artista. Então o governo ele não tem que decidir aquilo que é moral ou não para ser produzido e fomentado pelo governo. Os critérios para analisar uma obra cinematográfica, para receber uma lei de incentivo, receber uma verba pública, é a viabilidade daquele projeto. Se o diretor, se o produtor tem capacidade para produzir aquele filme, entregar aquele filme no prazo e distribuir esse filme. E ser assistido por alguém. Basicamente é isso que eles pedem. Eles não pedem que o filme seja defendendo valores morais da família tradicional brasileira. Não pedem isso. Não pedem que seja um filme sobre a Virgem Maria. Não pedem que seja um filme sobre santos ou sobre líderes religiosos, sobre o Edir Macedo. Não pede isso. O que se pede é que eles apresentem o projeto e que cumpram esse projeto. Basicamente é isso. Porque o governo, os governantes, o presidente Bolsonaro não tem a menor capacidade crítica intelectual, no caso do Bolsonaro, porque, sinceramente, o Bolsonaro
é bem limitado intelectualmente, não tem capacidade crítica artística para julgar se aquela é uma obra que merece ser veiculada ou não. Quem julga isso é o artista, depois é o público. O público vai consumir aquela obra e vai fazer a crítica deles lá depois, se gostaram, se não gostaram, se querem voltar no cinema assistir outro filme do diretor depois, ou não. Não é o Bolsonaro que deve decidir isso. E não é a Ancine, enquanto agência reguladora, que deve estabelecer filtros sobre aquilo que deve ser produzido no Brasil ou não. Isso é censura. Isso aí remonta, de maneira clara, os tempos que o Bolsonaro gosta, que é o tempo do regime militar, no qual você tinha uma luta de costumes para reprimir obras que seriam imorais, que violavam os valores tradicionais das famílias cristãs brasileiras. Então, quando eu digo que a pauta de costumes é importante, é justamente por isso, porque é através disso que o Bolsonaro vai inculcando nas pessoas, nos brasileiros, os valores que ele acredita e que ele acha que são importantes, e assim vai legitimando também outros tipos de repressão em outras instâncias também. Primeiro, você molda a percepção cultural, artística, intelectual, moral dos brasileiros. Depois você faz outras transformações mais profundas. É assim que funcionou em regimes repressivos totalitários. Eles controlam sua vida privada, eles querem controlar aquilo que você faz dentro do seu quarto, aquilo que você assiste, aquilo que você consome. É um controle mental seu, cultural seu. E isso tem tudo a ver com a noção propagada pelo guru do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, e outros olavistas também, como o próprio ministro Ernesto Araújo, como o próprio ministro Weintraub também, que são discípulos do Olavo de Carvalho, ou próprios filhos do Bolsonaro, como o Carluxo e como o Eduardo Bolsonaro, que eles defendem uma ideia de que há um marxismo cultural. Eu vou resumir aqui de maneira muito rápida, em poucos minutos, para que você entenda. Quem sabe a gente possa voltar depois e falar com mais detalhes sobre o que é isso. Mas basicamente a teoria conspiratória do marxismo cultural diz o seguinte: Marx propôs uma teoria econômica que levaria ao fim do capitalismo e à implantação de um regime socialista como transição e depois o comunismo. Isso se daria através de transformações econômicas. Você muda a economia e isso vai mudar posteriormente as instituições, a cultura e a intelectualidade. Seria um processo das bases, da infraestrutura econômica para a superestrutura ideológica, cultural. Quando a Revolução Russa ocorre e você não vê o marxismo se espalhando pelo mundo, você não vê o comunismo se espalhando pelo mundo, intelectuais, isso é a teoria do marxismo cultural, gente. Estou dizendo de maneira bastante simples aqui. Quando os intelectuais marxistas percebem que a revolução não se espalhou e que a teoria marxista não deu certo, o Gramsci, que é o demônio da extrema-direita, é o filósofo mais temido pela extrema-direita do mundo, o Gramsci, filósofo italiano, decidiu que, na verdade, a gente deveria mudar primeiro a cultura, a superestrutura, mudar a ideologia, mudar o pensamento das pessoas para depois você mudar a base da sociedade. Então, tudo que veio depois, né, os marxistas depois, vem na cola do Gramsci tentando mudar a cultura. Então, é um trabalho de desintegração da cultura no mundo. Então, de você propagar valores como o divórcio, por exemplo, como, sabe, a liberdade sexual, vanguarda, feminismo. Então, um monte de pautas que seriam para corromper a cultura ocidental, corromper os valores dos jovens e, assim, implementar a Revolução Socialista. Esse é o pensamento do marxismo cultural. Então, o que faz o Olavo de Carvalho e seus discípulos? Eles tentam fazer uma revolução cultural conservadora. Então a gente vai atacar os marxistas, a gente vai atacar o Gramsci e a turma dele, onde eles atuaram, que é na parte da cultura, na parte dos costumes. Então, quando você olha o Bolsonaro atacando os costumes, atacando o kit gay, atacando a mamadeira de piroca, atacando agora a Ancine e o filme da Bruna Surfistinha, o que ele está fazendo é um olavismo cultural. Seria para eles uma resposta ao marxismo cultural. A gente vai enfrentar os marxistas no terreno que eles dominaram, que é na cultura, né? Nas universidades, nas escolas. Então a gente vai agora fazer a linha de frente nesse sentido. A gente vai destruir a universidade, a gente vai destruir o cinema brasileiro, a gente vai destruir a cultura brasileira para que a gente possa implementar uma hegemonia cultural conservadora. E assim mudar o resto da sociedade. Então, a pauta de costume não é secundária no governo Bolsonaro. E certamente não é secundária nas ideias do Olavo de Carvalho. É o ponto de partida deles. Segundo o Olavo e segundo essa turma aí, se você não transformar a cultura e a ideologia primeiro, você não vai mudar o resto. Porque, segundo eles, esses domínios estão controlados por esquerdistas, por comunistas. Então, que fique claro, atacar a Ancine, atacar a cultura, atacar a arte, atacar os costumes, atacar o comportamento sexual das pessoas, tem tudo a ver com essa noção de marxismo cultural. Tem tudo a ver com essa teoria conspiratória que é propagada pelo Olavo de Carvalho, pela extrema-direita pelo mundo e que também foi comprada pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo olavista, que parte desses princípios para tentar dominar culturalmente, intelectualmente, ideologicamente a sociedade brasileira. É evidente
que a sociedade é muito mais complexa do que isso, e mesmo ele fazendo isso não vai dominar a cultura e nem o conhecimento brasileiro. Ele não vai fazer isso, mas é o que ele tenta fazer, é o que ele está lutando para fazer. E como expressão disso, né, como resposta a isso, você tem um presidente criticando o Ancine, querendo destruir a Ancine, extinguir a Ancine, e de repente hoje sai uma notícia na Vice, no portal Vice, dizendo o seguinte aqui: Ancine libera 530 mil reais para documentário sobre Bolsonaro. Ou seja, Ancine, esse mesmo órgão, essa mesma agência sendo atacada por Bolsonaro agora, vai liberar R$500 mil de captação para que se faça um documentário sobre o Bolsonaro. E quem vai dirigir isso aí é o José Teófilo, olavista. É quem fez o filme, quem dirigiu o filme do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. Então você vê que está tudo vinculado. Essa luta cultural, essa luta por hegemonia cultural, ela está totalmente entranhada nesse governo Bolsonaro. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando as pessoas falam que isso é cortina de fumaça, o que eu posso responder é que vocês não entenderam nada do que esse governo representa, do que o Olavo de Carvalho representa nesse governo também. Porque isso aí, a cortina de fumaça, é o Bolsonaro. É aquilo que ele representa. Ele ganhou a eleição por causa do kit gay, por causa da pauta homofóbica dele. Ele ganhou os evangélicos por causa disso também. Ele conquistou o apoio da população, porque tem uma tremenda parte da população brasileira que é retrógrada, que não sabe o que é arte, que não sabe o que é cultura, que não sabe apreciar uma obra de arte, que não frequenta museus. E que se for um museu de arte contemporânea, por exemplo, como ocorreu um tempo atrás envolvendo os museus aí, o Queer Museum, o Santander, você vê que essas pessoas não têm preparo nenhum intelectual para apreciar a arte, para entender a arte. Então o apelo que ele faz, esse apelo moralizante, de sanear a moralidade brasileira, de expurgar esses vícios que eles atribuem, né, ao marxismo cultural, à corrupção da juventude, à corrupção da cultura, à decadência da autocultura no Brasil. Esse é um reflexo daquilo que eles realmente pensam e daquilo que é a pauta central deles. E é por isso que é tão difícil para o Bolsonaro governar e implementar programas reais no governo, porque ele não sabe fazer isso. A única pauta que ele possui, de fato, são pautas morais de costumes. É o único aspecto que ele entende. Ele atacar o filme da Bruna Surfistinha é a única coisa que ele sabe fazer. É o único terreno que ele transita com conforto. Porque foi assim que ele consolidou a carreira dele como parlamentar, atacando nessas pautas morais de costumes culturais. E não se enganem, o desmonte da educação tem tudo a ver com isso também. Atacar os professores universitários, atacar as universidades, tentar destruir as universidades brasileiras, tem tudo a ver com isso. De retirar aquilo que eles acham que é uma hegemonia esquerdista nas universidades. Sendo que isso é uma balela, é uma mentira. E eles também dizem que há um domínio, há uma hegemonia cultural dentro das artes no Brasil pela esquerda. Talvez até seja verdade, porque quando você passa a refletir sobre a sociedade, você tende a ser mais liberal, né? Quando você é um artista, você tende a ser mais aberto para experiências, tende a ser mais aberto para o diferente, tende a ser mais tolerante com os outros, tende a tentar entender pessoas diferentes, tende a ser mais empático também, muitas vezes, de tentar entender o outro, né? Quando você escreve um livro, por exemplo, quando você escreve um romance, você tem que se pôr nos sapatos dos seus personagens. Se você escreve um personagem que é da periferia, você tem que se pôr nos sapatos daquele personagem. Se você escreve um personagem que é a elite, um multimilionário, você tem que se pôr nos sapatos daqueles personagens. Então isso te dá uma certa abertura para tentar se pôr no lugar do outro. E talvez isso aproxime a pessoa da esquerda, porque a direita brasileira é totalmente retrógrada, totalmente falso moralista, totalmente limitada em termos de gosto cultural também, gosto artístico. Então você ter o Bolsonaro agora querendo filtrar a Ancine, querendo decidir o que deve ser produzido ou não, demonstra justamente essa pauta cultural dele. E parte de alguém que não tem o menor preparo para fazer isso, né? O Bolsonaro que vai decidir o que vai ser aprovado ou não agora, que tipo de filme vai ser aprovado ou não. Basta lembrar que recentemente ele vetou um comercial do Banco do Brasil porque, segundo ele, aquele comercial ali não estava bom, né? Era um comercial muito diversificado, né? Tinha muita gente de diferentes etnias ali, tinha negros, tinha brancos, não tinha nada que fosse imoral, entre aspas, não tinha nada estranho no comercial, só tinha pessoas diferentes ali, jovens, adultos, idosos. Então, assim, isso não caiu bem para Bolsonaro, porque ele tem uma visão de sociedade, uma visão de cultura, de costumes, que é extremamente limitada e que representa de maneira perfeita a limitação também dos eleitores dele. São pessoas que não entendem essas coisas e que agora estão aplaudindo a censura, de certo modo. Porque isso aí é um passo para a censura. É claro que na prática é um pouco mais complicado ele conseguir fazer isso. Eu vou deixar para vocês aqui alguns artigos no comentário fixado, mostrando que é um sistema muito mais complicado. Tem leis por trás disso que não podem ser modificadas tão facilmente assim, então não é tão fácil para ele desmontar a Ancine e desmontar essas leis. Mas é o que ele quer fazer.
Ele quer censurar agora a cultura, quer censurar a arte, quer censurar o cinema e lançar apenas documentários sobre ele próprio, provavelmente. Agora ele virou ditadorzinho. Ele põe o filho dele como embaixador, ele faz um filme sobre ele, um documentário sobre ele vai lá, veta comercial do Banco do Brasil, demite funcionário do IBAMA que multou ele por pesca irregular uns anos atrás. Ou seja, ele agora se acha também o monarca, né? O governante que pode fazer o que ele bem entender. Então que fique claro, isso aqui não é cortina de fumaça, isso aqui é o governo Bolsonaro. Isso é o governo Bolsonaro. A cortina de fumaça é o governo Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aí, sobre a questão do Ancine, agora tentar desmontar agora o cinema brasileiro, tentar filtrar, e entendo se filtrar como censurar filmes no Brasil. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.